Boa noite, queridos irmãos. Vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus e buscar a sua inspiração para a ajuda que todos nós aqui estamos buscando, né? Através desse momento em que os nossos pensamentos se reúnem no mesmo objetivo. Então, vamos conversar com Jesus, vamos pedir para que as forças que governam o universo, né, possam estar conosco. Com certeza, todos estão nos ajudando, porque estamos aqui já trazidos por esses corações bondosos. Vamos conversar com Jesus através da prece. Amigo Jesus, diante da Tua presença, porque sabemos, nos envolve, Jesus, muito antes de aqui estarmos para as nossas tarefas, temos a certeza de que estais nos envolvendo com o seu magnetismo amoroso, para que possamos, reunidos, buscar no seu Evangelho orientação para o nosso caminhar aqui na Terra. E por isso, Jesus, te rogamos que as forças do bem, que governam, que ajudam, que inspiram todos nós aqui na Terra, possa também estar em contato conosco e nos ajudar a não nos afastarmos do teu coração, do teu pensamento. Assim, Jesus, te rogamos que ajude os nossos irmãos enfermos, encarnados, desencarnados, aqui presentes, que ajude também, Jesus, aqueles irmãos nossos que estão com os nomes no livro de prece, para que possam todos receber a sua visita de luz e sentir a sua presença, ajudando-nos também a realizar as tarefas no campo do entendimento, no campo da paz, ajudando a todos que aqui buscam Jesus para recuperar as suas dificuldades. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Então, nós vamos estudar uma lição do Evangelho Vinha de Luz, a lição que tem o título, né, de Tiago, capítulo 3, versículo 14, de Paulo, com o título da lição, Apliquemo-nos. Apliquemo-nos. Veja bem, é um convite, né, a todos nós a aplicar esses ensinamentos na nossa vida. E o texto do Evangelho de Paulo é o seguinte: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Está vendo? O convite, né, para que todos nós possamos também aprender e aplicar na nossa vida as boas obras, as obras do Cristo, né, nas coisas necessárias. Tudo na nossa vida, né, precisamos aplicar com as boas obras do Cristo. Bom pensamento, bom sentimento, boas palavras, né, para que não sejam infrutuosos, para que a gente possa, com essa aplicação dos ensinamentos de Jesus nas nossas vidas, também dar frutos, né? Frutos do bem. E Emmanuel nos traz a explicação que nos felicita, né, o nosso entendimento. Ele diz assim: é preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentar-nos com ela a serviço de elevação. Então, não só crer na bondade do Pai Celestial, de Jesus, dos nossos benfeitores, mas movimentar também é indispensável que a gente trabalhe também, né, no nosso dia a dia com esse serviço de elevação, porque é um trabalho que nos ajuda a agrandar o entendimento, né? E Emmanuel continua dizendo: é necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunharmos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Olha só,
o compromisso da gente falar, ajudar, ensinar o outro através do Evangelho. Se nós não movimentarmos esses ensinamentos na nossa vida, não vai passar de umas palavras que estão para nós como na superfície. Nós não temos elas dentro de nós. E não passa de palavrórios, só falamos. Só falamos, mas não vivenciamos, não testemunhamos na nossa vida, porque aqueles que convivem conosco, eles sabem muito bem se a gente só está vivendo em superfície, dentro do Evangelho, ou se a gente está vivendo, testemunhando, através da nossa paciência, compreensão, entendimento, tudo que for da obra boa, do serviço de elevação que o Cristo nos ensinou, ensina e continua nos ajudando. E ele continua dizendo, Emmanuel, claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nós não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Pouco fazemos. Estudar o Evangelho para os outros é fácil, Mas colocar ele na nossa vida e ter aquele sentimento evangélico cristão, dentro da gente é diferente. Os outros sentem. Quando a pessoa se aproxima de nós, você sente se ele vive aquilo que ele está falando para você ou não. Então, para não ficarmos só em atitudes de verbalizar, de falar do Evangelho, de falar de Jesus, como muitas vezes os nossos benfeitores nos recordam, que aqui na Terra a maioria de nós estamos falando em Deus, falando em Jesus, mas distante, Porque a nossa vida não testemunha, o nosso dia a dia não testemunha o que aprendemos com Ele. Então, para não ficarmos só verbalizando o Evangelho, vamos ter cuidado de palmilhá-lo, caminhar de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Emmanuel continua, há no espiritismo cristão palpitante problemas para os discípulos de todas as situações. Há no espiritismo cristão, porque ser espírita é uma coisa, mas ser cristão significa palmilhar os passos com Jesus, como ele nos ensinou, Então, tem problemas de toda situação. E a gente às vezes se pergunta, mas como caminhar com Jesus nas leis, nas obras do bem, com tantos problemas que a gente tem, Tantas coisas que criam na nossa vida dificuldades, espinhos, Porque o nosso caminho é de espinhos. Então a gente fica se questionando. Então é preciso ser cristão todos os momentos da nossa vida. Não só é importante estudar o Evangelho, mas viver, testemunhar. É muito importante, olha só o que Emmanuel fala, é muito importante o conhecimento do bem. É muito importante a gente conhecer o caminho do bem, mas que não nos esqueçamos as boas obras. Caminhar no bem é importante, Todo mundo reconhece a pessoa que está se cuidando para caminhar no bem, mas, temos que mostrar ou vivenciar as boas obras na nossa vida, porque o conhecimento é de grande importância, mas e a vivência? É muito esforço, Então, para a gente não esquecer das boas obras, é justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos, em glorioso porvir, mas não esqueçamos os pequeninos deveres da hora que passa. A gente, começa a mentalizar
os mundos grandiosos, como é, né, a vivência, aqueles irmãos tão elevados, né, tão próximo do Cristo, vivenciando os seus ensinamentos, a gente fica assim, muitas vezes, né, contemplando essa beleza, né, o sentimento desses irmãos. E aí a gente esquece, nesse vislumbrar um mundo diferente de nós, seres, irmãos nossos já elevados, em outras dimensões, a gente fica assim vibrando, mas a gente esquece, né, de viver os pequenos problemas e cumprir os nossos pequenos deveres na hora que passa, no nosso dia a dia. De outro modo, diz Emmanuel, seria legiões de servidores, incapazes, meu Deus, de trabalhar. Nossa, olha a nossa classificação como cristão, né? De outro modo, seríamos legiões de servidores, mas, né, incapazes de trabalhar pelas figuras das vitrinas de ideias. Olha só, sem qualquer valor na vida prática. É muita responsabilidade, né? Nós podemos ser uma legião de servidores aqui, todo mundo reunido, estamos aqui servindo, mas, né, incapaz de trabalhar dentro da gente o que nós aprendemos com Jesus. Não aprendemos a compreender o outro que sabe menos que nós, não compreendemos aquele que não tem entendimento nenhum, a gente ignora, a gente entra em atritos, mas não verbaliza, mas mental, né? Então, são legiões de servidores, mas trabalhador do Cristo. É como se nós tivéssemos, assim, belas figuras nas vitrinas das ideias. Temos ideias maravilhosas, né? Mas, de qualquer forma, nada fazemos na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores. Olha, Emmanuel traz para nós, assim, para a gente entender bem, né? A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. Muitas vezes, né, acontece isso com a gente, ou sempre, a gente está com as ideias maravilhosas, mas a gente fala, não tenho condições, eu sou um espírito muito pobre, por quê? Porque a gente sabe que quando nós desejamos ajudar alguém, a gente tem que trabalhar, tem que se esforçar, né? Então a gente fica como se estivesse na vitrine mental, aqueles bons pensamentos, aquelas boas ideias, mas a gente não faz nada como a chuva, nuvens maravilhosas, né? Mas se desfaz, a nuvem vai e a chuva não vem, e o trabalho não aparece. E não socorremos o irmão em dificuldade, nem com as nossas palavras, muitas vezes, porque a gente, às vezes, tem receio, né? Então, veja bem, é uma qualificação nossa se a gente não trabalhar, o que a gente já sabe. E Emmanuel termina dizendo, olha, as escolas religiosas, igualmente, revelam grandes números de demonstrações dessas ordens. É os religiosos mesmo, né? Que dão essa demonstração de ideias, como se estivesse na vitrine, mas não põe a ideia em movimento, não sai para socorrer alguém. Não tem tempo, não temos muitas vezes, eu tinha que saber mais, estar mais preparado, né? A gente se prepara no trabalho. A teoria, a gente aprende,
né? Mas, como diz a Coralina, ela diz que nós aprendemos com os livros e com os mais inteligentes, mas nós vamos ver que sabedoria se aprende com a vida e com os humildes, de Coralina, né? Então, veja bem, a gente saindo para trabalhar de dentro da gente, quando a gente se surpreende num trabalho para ajudar alguém, a gente tem grandes aprendizados, grandes, que não está no livro. De repente, você se depara com tantas dificuldades para fazer um nada, às vezes, que deseja fazer, né? Então, esse aprendizado, essa sabedoria que a gente pode aprender com os livros, com os mestres, né? Mas a humildade é no trabalho. Então, ele diz assim: são os crentes, as escolas religiosas igualmente revelam grandes números de demonstrações dessas ordens, né? De grandes pensadores, de grandes verbalistas que falam que as pessoas choram, se emocionam, né? Mas ele diz assim: são os crentes promissores e infrutuosos. Crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante, né? As pessoas pensam, nossa, sabe, que capacidade, mas, né? Emmanuel está trazendo as últimas frases para nós. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor, olha só, o conselho de Emmanuel, é sempre melhor fazer para ensinar depois, que ensinar sempre e nunca fazer. Muito importante a gente aprender, porque se denominar religioso, crente, é fácil, mas cristão, em todas as escolas religiosas, o cristão, ele é diferente. A gente sente quando se aproxima de uma pessoa que cultiva as obras do bem, que faz o trabalho, né? Ela vibra diferente, ela fala diferente, diminui até a sua sabedoria no campo da teoria, né? Para cumprir o seu dever. Que Jesus nos abençoe, que possamos um dia, ou quem sabe, breve, vivenciar essa lição dessa noite. Com Jesus, vamos caminhar. Que assim seja.